Nesta semana, uma importante data é lembrada: o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No calendário, foi comemorado no último dia 12 de junho. Mas na prática, todo dia é dia de combater esse mal. Acompanhe na reportagem. Os cartazes alertam: o trabalho infantil não pode ser admitido. Apesar da fiscalização e dos esforços das autoridades, a prática, admite o judiciário, ainda existe. O trabalho infantil ele acontece muito na zona rural, no campo, né? Infelizmente, mas também em cidade, trabalho doméstico, até em comércios, né? Sempre pode ser encontrado aí situação de crianças e adolescentes em situação de trabalho, o que não é permitido pelo nosso ordenamento. O menor até pode ter uma atividade remunerada, mas isso só a partir dos 14 anos e observadas algumas condições. Apenas é permitido o trabalho na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A partir dos 16 anos é possível o trabalho do adolescente, desde que não seja o trabalho noturno ou o trabalho perigoso ou insalubre. Tá? E aí, a partir dos 18 anos, o trabalho é normal. Mas combater o trabalho infantil não significa impedir que um menor execute tarefas em casa, ajude a sua família no lar e contribua no dia a dia. O trabalho, né, ele é caracterizado quando há uma exploração da mão de obra por terceiros, né? Ou, veja, se a família vai realizar uma atividade em casa, ou a família que mora no sítio, na zona rural, algum trabalho e o adolescente participa desse trabalho junto com os demais familiares, não há configuração do trabalho infantil. Lógico que se houver um abuso, uma exploração daquele adolescente, uma carga de trabalho abusiva, uma função muito penosa, poderá haver responsabilização dos responsáveis, mas aí não como trabalho infantil, seria uma exploração mesmo da criança e do adolescente que também o sistema não permite. O magistrado explica que a legislação brasileira preconiza atividades exclusivamente escolares até os 14 anos. Há um motivo para o trabalho infantil não ser permitido, que é garantir, viabilizar que a criança e o adolescente possa estudar. Né? E estar na escola, acompanhar as aulas, é um dever da criança e dos pais, né? das crianças e dos adolescentes. Então, quando a criança é submetida, o adolescente é submetido a trabalho, ele perde essa condição de frequentar aulas, de acompanhar as aulas, e isso prejudica os seus estudos. Por isso, os pais devem atuar, devem conversar, devem buscar que as crianças e os adolescentes acompanhem as aulas, frequentem a escola, porque o sistema busca facilitar e incentivar que a criança estude. O estudo é o que vai fazer com que as situações de pobreza, situações de ignorância, situações ruins das famílias no Brasil, né, deixem de existir. Então, é por isso que os pais precisam matricular a criança na escola, obrigar a criança a ir à escola, forçar a criança a acompanhar as aulas, e aí o trabalho infantil fica meio que inadequado, incabível nesse contexto. O Conselho Tutelar é um dos órgãos que integra a rede de proteção para evitar o trabalho infantil. Primeiramente, a gente faz essa busca ativa, né, de identificar os pais. Identificando os pais, a gente vai até em loco, né, na residência, ou existe a notificação, né? Nós notificamos os pais para comparecerem no conselho. Não havendo esse comparecimento, nós vamos novamente atrás e sempre trabalhando com muita orientação, primeiramente, orientando os pais ou responsáveis legais pela criança ou adolescente. Em caso de reincidência, há uma advertência verbal, seguido por uma advertência por escrito, né? E se isso acontecer novamente, e a partir daí a rede toda, a rede protetiva, ela começa a acompanhar a família, né? Por que essa criança, se essa criança está matriculada na escola, não está, né? Qual é a necessidade de fato dessa criança estar se submetendo a um risco? Porque ela está no meio da rua.
né? Ela está no meio da rua. Então, a integridade, nós zelamos também pela integridade física e psicológica da criança e do adolescente. A pessoa que se deparar com determinada situação, não tenha medo, né? Denuncie, pode ligar na sede do Conselho Tutelar. As denúncias, é muito importante ressaltar, muitas pessoas se sentem coagidas, né? Achando que, por medo, por algum receio. As denúncias, elas são completamente anônimas, ou também pode ligar no Disque Direitos Humanos também, que é o Disque 100, né? E está fazendo a denúncia, chega para nós imediatamente. E assim, não tenha medo de denunciar, denuncie. Vale destacar que o Conselho Tutelar de Tupã atende pelo telefone 3491-2193. Denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, que recebe todo tipo de informação sobre violações dos direitos humanos. Prefeitura divulga novo boletim epidemiológico sobre casos de coronavírus. Veja. A Prefeitura divulgou na última sexta-feira o novo boletim epidemiológico referente aos casos de coronavírus no município. De acordo com o boletim, foram contabilizados mais 139 casos negativos e 66 novos casos positivos. Outros 112 suspeitos foram notificados e mais 33 pacientes venceram a doença e estão considerados recuperados. Até o momento foi realizado um total de 54.940 exames, com 36.066 resultados negativos. Já o número de casos confirmados chega a 18.762, sendo 585 ainda em período de transmissão. A cidade contabiliza 297 óbitos desde o início da pandemia. Tupã registra ainda 112 casos suspeitos até o momento. 17.881 pacientes já se recuperaram da doença em Tupã. Ainda de acordo com a Santa Casa, nos 10 leitos de UTI, 7 pacientes estão internados por Covid, ocupação de 70%, com um paciente de Tupã e 6 da região, sendo um de Queiroz, um de Garça, um de Assis, um de Marília, um de Herculândia e um de Rinópolis. Já com relação aos 10 leitos de enfermaria, apenas um está ocupado por paciente de Covid, sendo morador de Tupã. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta na última sexta-feira sobre possibilidade de registros de baixas temperaturas nos próximos dias em cidades do interior de São Paulo. Até amanhã, terça-feira, uma massa de ar frio vai avançar por todo o território paulista, obrigando os moradores e, claro, a população em geral a tirarem os agasalhos dos guarda-roupas. Acompanhe. A Defesa Civil alerta toda a população para uma frente fria que atingirá o estado de São Paulo em razão de uma massa de ar polar que avança do sul do país. As temperaturas começam a cair a partir deste domingo, dia 12, e só voltarão a subir na terça-feira, dia 14. A temperatura mínima prevista para a capital e região metropolitana será de 7 graus, com sensação térmica de 5. Em Presidente Prudente, Araçatuba, Franca, Barretos e São José do Rio Preto, a mínima será de 8 graus. Já em Marília, Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, Sorocaba, Campinas e Vale do Ribeira, os termômetros marcarão 7 graus. No litoral sul e litoral norte, a mínima será de 13 graus. Já em São José dos Campos, 6 graus. A região mais fria do estado será a Serra da Mantiqueira. Por lá, a mínima será de 2 graus. Vale lembrar que a previsão para Tupã nesta terça-feira é de sol com algumas nuvens durante o dia. Já à noite, o céu fica com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura será de 22 graus a máxima e a mínima será de 9 graus. Vamos agora às notícias do esporte com ele, Chico de Assis. Olá, torcedor, nossa saudação. Estamos iniciando mais uma participação no TV Câmara Informa, falando sobre futebol e esporte de um modo em geral. Vamos começar com o Brasileirão. A rodada que passou, nós tivemos o Corinthians 2, Juventude 0. Esse resultado, mesmo assim, não garantiu a liderança para o Corinthians, que perdeu. Perdeu a liderança. Atlético Mineiro 1, Santos 1, Cuiabá 1, Bragantino 1, Fluminense 0, Atlético Goianiense 2, Internacional 3, Flamengo 1, Goiás 1, Ceará 1, São Paulo 1, América 0, Coritiba 0, Palmeiras 2, Fortaleza 0, Clube Atlético Paranaense 0. Com essa vitória do Verdão sobre o Coritiba, o campeonato agora tem novo líder. Segue o líder. Palmeiras com o Dudu aí na gozação em cima de todo mundo. Não tem ninguém pela frente do Palmeiras. E após essa brincadeira aí, vamos ver a classificação?
Nós temos aí o Corinthians no cangote do Verdão. O Verdão é o líder, mas o Corinthians está ali em cima. E o São Paulo acordou e entrou no G4. Internacional, com o Mano Menezes, tem crescido de produção. Na rabeira estão Fortaleza, 7 pontos, Juventude, 10, Avaí, 11, Cuiabá, 12. Mas a diferença do que está na rabeira para o 10º colocado é só de 2 pontos, viu, gente? Vamos começar a contar a vantagem, não, porque o campeonato está só começando. E atenção para os paulistas na próxima rodada. Nós teremos Juventude e Santos, terça-feira, Bragantino e Coritiba, Clube Atlético Paranaense e Corinthians, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Goianiense. Tem tudo para o Palmeiras continuar na liderança, né? Vamos falar agora de futebol amador de Tupã. Após uma longa data, voltaram os jogos do Campeonato Amador de Tupã. A Liga Municipal foi extinta, agora voltou essa Liga Regional aí, e vamos ver como é que vai ficar a coisa. Isso aí é o campo do almoxarifado. Nós já tivemos no início do campeonato agora. Nós tivemos jogos do almoxarifado, tivemos jogos no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga e também no AMAI 2. A AMAI 2 está precisando de uma reforma aí no prédio, hein, gente? Então nós tivemos então Ibirapuera 2, Manchester 0, Lages Tamoios 1, RB Novo Horizonte 3, Aldeia Vanuíri 1, Parque Tabajara 5. Goleada, hein? CRC Parnaso 1, Juventus 1, Aritana 0, C3 0, Varpa 0, Sumaré 3. E tivemos ainda, fechando a rodada, Independência 1 e o Sumaré acabou também fazendo esse jogaço aí, empatando, 1-1. Então, parabéns aí ao pessoal que está organizando, olha os distintivos dos clubes, muito bem boladinho, a prefeitura participando ativamente, dando toda a cobertura, abrindo o ginásio, fazendo tudo. Olha, gente, uma coisa que me surpreendeu, hein? A torcida compareceu em massa, principalmente lá no almoxarifado. Lotado, tinha escola de samba, tinha a Furiosa, muita gente. É uma pena que não tem acomodação para todo mundo, né? Vai ficar ali no arame ali, um fungando o cangote do outro, porque não tem arquibancada, lamentavelmente. No estádio tinha menos gente do que no almoxarifado e na AMAI 3 também, um público comparecendo bastante. Dava para ver ali que não tinha vaga mais para ninguém estacionar. Foi realmente uma boa essa primeira rodada desse campeonato. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Copa do Brasil. Essa Copa aí está dando o que falar, hein, gente? Muito dinheiro na parada. E foi feito o seguinte, esse sorteio. Não teve assim, vamos direcionar. Foi colocado os nomes tudo num pote só. No pote só. E foi saindo ali. E acabou dando essa zebra aí, né? Muito clássico. Muita gente vai pular fora logo agora no começo do campeonato, o que é lamentável. Nós teremos Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. E os torcedores esperavam que o sorteio fosse feito com 2 potes, né? Mas acabou sendo só um e vai assim mesmo. Muitos clássicos e muita gente já vai pular fora desse campeonato. Dá uma olhada aí como é que está o campeonato aí. Afinal, dá para ver daí, né? Santos e Corinthians, vai ser agora, já na próxima semana. Palmeiras e São Paulo também, 2 clássicos aqui de interesse capital para os nossos torcedores. Nós teremos esses jogos, portanto, de ida agora, 22 e 23, quarta e quinta-feira da semana que vem. E quem se classificar já vai botar a mão numa grana pesada, hein? Os jogos de volta serão dias 13 e 14 de julho. Vamos falar agora de sociedades anônimas, que são as coqueluches do momento, né? Muitos clubes acham que as sociedades anônimas são a salvação da lavoura. E não é bem assim. Nós temos exemplos. O Botafogo do Rio, até agora, não conseguiu nada, absolutamente nada, em termos de crescimento. O Juventus, da capital paulista, aqui em São Paulo, lá da rua Javari, ia ser vendido por 13 milhões, mais ou menos. Aí. Então, o Conselho Deliberativo do clube se reuniu e rejeitou a proposta por 53 a 49 votos. Foi apertado, hein? Foi muito apertado. E agora o Juventus vai continuar do jeito que estava, sem problema. Quem queria comprar vai ter que procurar outro clube agora. E o Tupã está à venda ainda ou não? Não? Então, o Juventus está fora disso aí.
Gente, a FIFA, que comanda o futebol mundial, continua investigando o Equador por causa da utilização do lateral direito Brian Castilho, que disputou 8 partidas pelas eliminatórias. Então, investigou, chegou à conclusão de que deixa do jeito que está. O rapaz não é gato, o rapaz pode ter nascido em vários países, mas foi conquistado dentro do campo e agora o Equador continua disputando a Copa do Mundo. E o Chile vai tentar entrar com recurso, né, mas não vai virar nada. Como se sabe, esse jogador aí foi inscrito pelo Equador, mas ele nasceu na Colômbia. Aí o Chile botou investigador atrás, detetive e tal, e descobriram toda a falcatrua, mas a FIFA não aceitou. E o detalhe é que esse jogador, nos 2 registros de nascimento, ele é filho da dona Olga e do Harrison. Os pais são os mesmos, mas ele nasceu em país diferente. E aí acabou tudo, vamos partir para outro Chile que conquiste a vaga jogando futebol. A FIFA já disse que fica do jeito que está. Enquanto a FIFA vai falando, tem gente que já pendurou a chuteira. Olha ele aí, o galã Tevez, que conquistou o Corinthians, né? Ele se cansou do profissionalismo e foi treinar no Terrão, no Fuer de Apache, onde passou a infância. Não quer mais saber de profissionalismo. O Tevez foi revelado pelo Boca Juniors em 2003, onde fez vários jogos e marcou 64 gols em 3 passagens pelo clube da Bombonera. No Corinthians foram 78 jogos e 46 gols. Ele jogou ainda no Manchester City, no Manchester United, no Juventus, no West Ham, no Xangai e parou. Chega. Gente, um esquema de resultado de jogos era o que faltava, hein? Está sendo investigado pela Federação Paulista de Futebol envolvendo equipes da Série B, a Bzinha, Sub-20. Andradina, Fernandópolis, Independente e Capivariano estão no rolo. Jogadores, técnicos e presidentes estão sendo ouvidos pela delegada Margarete Barreto. Ela é membro da Comissão de Integridade da Corregedoria de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Fizeram essa falcatrua aí de resultado, mas a coisa está sendo investigada. Vamos falar do Flamengo? Diz o ditado, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É o time da massa, né? Comprovadamente. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não aceite, o time do Flamengo é uma potência. Tem torcida, é a maior do Brasil, né? Depois é a do Corinthians. Depois é do Corinthians. O levantamento feito essa semana apontou que o Flamengo lidera com folga a preferência dos torcedores em todo o país quando o assunto é público, no Brasileirão. Veja bem, os maiores públicos do Brasileirão até agora. Tivemos Flamengo em todos os jogos, ganhando. Flamengo 1, Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, nós tivemos 64.816 pagantes. No segundo jogo, Flamengo e Fortaleza, 59.294 pagantes. Terceiro jogo, Flamengo e Fluminense, 53 mil pagantes. Ceará e Flamengo, 52 mil pagantes, ou seja, os homens, né, arrastam a massa mesmo para onde vão. Né? Enquanto o Flamengo se mostra grande, organizado, competitivo, outros por aí, ó. No jogo da Série B entre Náutico e Vasco da Gama, vencido pelo Vasco por 3-2 no Recife, o jogo começou atrasado. E o Náutico nem participou do canto do hino nacional. Estava no vestiário lá, pelado, sem uniforme. O uniforme tinha ido para uma lavanderia para lavar, não pagaram, não sei o que aconteceu, não trouxeram a tempo. E uma moto, um mototáxi, como diria o Tiringa, né? Motac trouxe às pressas e o jogo pôde ser iniciado. Olha a moto chegando aí com a mochila aí. E agora o Náutico será multado. Coisa feia, hein, gente? Barbaridade. Vamos agora aos destaques finais. Foi muito bom o Campeonato Amador de Tupã ter começado. Já há muitas saudades dos torcedores que tinham que ir para ver jogo em Herculândia. O que é isso? É brincadeira, hein? O Palmeiras está aceitando 52 milhões pelo passe do jogador Rony para o Ajax da Holanda. E nós temos também uma participação de uma moradora de Bastos no São Paulo Futebol Clube, a moça que está jogando profissionalmente. Nós vamos falar disso já no próximo jogo, bem como também
Lembrando que o Santos pagou multa pesada, devido aos acontecimentos do jogo, o último jogo pela Copa Sul-Americana, ia perder o mando de jogo e ia também perder a presença do público. Pagou caro, R$150 mil para se livrar da multa. Gente, que o seu time vença nesse meio de semana, bom feriado a todos e, por enquanto, é o que há. E com as notícias do esporte com o nosso querido Chico de Assis, chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa. E hoje, segunda-feira, você acompanha dentro de instantes a transmissão de mais uma sessão camarária a partir das 8 horas da noite. E claro, você acompanhando o trabalho dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Tupã. Voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara Informa. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus. Amanhã tem mais TV Câmara Informa aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Boa noite.